Você já foi lida por alguém sem dizer uma palavra? Essa história começa com um olhar e termina entre as margens do que ninguém ousa escrever. Se inscreve e ativa o sininho. Aqui, o desejo é profundo, intenso e secreto. Ele nunca precisou me tocar para me despir. Só leu o que ninguém teve coragem de olhar. A primeira vez que ouvi a voz dele, senti como se estivesse sendo chamada por dentro. Não por nome. Por essência. Professor Vicente. 42 anos. Especialista em literatura do século XIX, olhar de quem carrega feridas antigas, mãos que pareciam sempre conter algo, uma ideia, um segredo, ou um toque evitado. Ele entrou na sala do seminário de teoria literária no terceiro encontro do semestre. Substituto. Temporário, disseram. Nada em mim estava preparado para o que aconteceu depois. Usava camisa social dobrada nos cotovelos, barba por fazer, livros de capa dura debaixo do braço. Não tinha pressa ao falar. Não precisava levantar o tom. As palavras saíam com gravidade. Peso. Como se cada frase dele exigisse silêncio ao redor. Sentei na primeira fileira sem intenção. Mas ele notou. Sempre nota quem está disposto a escutar de verdade. A literatura não existe para agradar. Ela incomoda. Provoca. Arranca camadas. A sala ficou em silêncio. Ele me olhou. Como se dissesse, você entende. E eu o entendi. Meu nome foi o primeiro chamado na lista de discussões. Não pelo acaso. Mas pelo jogo. Helena, certo? Assenti. Você leu Flaubert como pedimos? Sim. E o que leu de você no meio disso? Fiquei em silêncio. Meus colegas riram. Mas ele não tirou os olhos de mim. Responda sem filtros. Li uma mulher tentando não se afogar no que sente. Ele arqueou a sobrancelha. Anotou algo em seu caderno. Continue assim. A maioria aqui ainda tem medo de sentir. Nos encontros seguintes, ele passou a fazer perguntas que só eram direcionadas a mim. Mesmo quando não me nomeava. E quando o desejo é mais forte que o argumento? E se o texto for só um pretexto? E se a leitura for, no fundo, uma confissão disfarçada? Eu sabia. Ele falava comigo. E eu respondia com o corpo. Com os olhos que não conseguiam mais fugir. Com o coração que batia mais forte sempre que ele caminhava pela sala. Perto demais. Um dia, ele me chamou ao final da aula. Ficou boa sua análise sobre Ana Karenina. Obrigada, professor. Ele me olhou como se esperasse mais. Mas? Você escreveu com raiva. E desejo. Como se odiasse amar. Fiquei sem ar. Ele folheou meu artigo. Mostrou um trecho sublinhado. Esse parágrafo, você escreveu para mim? Engoli em seco. Não consegui responder. Não precisa dizer. Eu sei ler entre linhas. Ele fechou a pasta. Me devolveu. Cuidado com o que você revela no papel, Helena. Alguns professores sabem demais. Sorriu. Lento. Cortante. Depois saiu. Naquela noite, sonhei com ele pela primeira vez. Não era um sonho sujo. Era pior. Era íntimo. Ele me lia em voz alta. Trechos dos meus textos. Frases que eu nem lembrava de ter escrito. E no final, dizia: você me deseja nas margens. Acordei em suor. No dia seguinte, ele estava ausente. Disseram que participaria de um congresso. 3 dias. 3 encontros com outro professor que parecia uma sombra do que ele era. Mas quando voltou, trouxe um livro. Velho. Raro. Margens anotadas. Para você. Por quê?
Porque aqui tem um personagem que me lembra você. Qual personagem? Ele não respondeu. Mas no marcador havia um bilhete. Caligrafia firme. Tinta azul. Página 73. Parágrafo 2. É você ali. Fui para casa com o livro nas mãos como quem carrega um segredo. Li a página. Li o parágrafo. Ela fingia que não sabia o que provocava. Mas observava cada reação como quem estuda incêndios à distância. Sabia onde lançar faíscas. E, ainda assim, se assustava com a chama. Fechei o livro. As mãos tremiam. No encontro seguinte, ele me chamou para um projeto de pesquisa em leitura marginal. Atendimento individual. 2 vezes por semana. Sala 208. Final do corredor. Janela com cortinas. Porta com chave. Aceitei. Porque já era tarde demais para fingir que era só teoria. A primeira sessão de orientação foi silenciosa. Silêncio não por falta de palavras, mas por excesso de tensão. Ele estava sentado à frente da mesa. Eu, de lado. Livros empilhados, anotações abertas. Mas nada daquilo era realmente importante. Vicente me observava como quem desvenda uma língua morta. Com paciência. Com reverência. Você escreveu isso em que estado? Perguntou, apontando um trecho da minha resenha crítica. Cansada. Sozinha. E, talvez, um pouco exposta. Ele leu em voz alta. Toda leitura é um espelho, mas às vezes, a imagem que vemos assusta. Fechou o caderno. Você escreve com o corpo. Sabia? Não respondi. Meus ombros ficaram tensos. Mas minhas pernas relaxaram demais. Ele se levantou. Andou até a janela. Abriu as cortinas. Luz suave invadiu a sala. Aquela hora em que o sol beija os cantos com melancolia. Sente que precisa se proteger de mim? Ele perguntou, de costas. Acho que sim. Por quê? Porque o Senhor vê demais. Ele virou. Não vejo. Leio. São coisas diferentes. Mas me lê como um livro aberto. Ele se aproximou. Devagar. Sem pressa. Como se cada passo fosse calculado. E você gosta disso? Assusta. Mas gosto. Vicente sorriu. Não o sorriso de professor satisfeito. Mas o de homem que sabe o que provoca. Literatura é sobre isso, Helena. Exposição. Desejo. Contradição. Ficamos frente a frente. A tensão era quase sólida. Eu sou só sua aluna. Mas você me escreve como se fosse mais. Meu corpo reagiu antes da mente. Um arrepio subiu pelas costas. Meus dedos entrelaçados sobre o colo se abriram, vulneráveis. E os olhos dele baixaram. Não sei o que estou fazendo aqui. Confessei. Está sendo escrita por alguém que sempre soube te ler. Ele passou por trás de mim. Parei de respirar. Sua mão não me tocou. Mas pairou próxima, sobre o ombro. Senti o calor. O peso. O aviso. Posso parar. Ele disse. Mas não quer. E você? Virei o rosto. Nossos olhos se encontraram. Quero continuar sendo lida. Ele encostou o rosto ao lado do meu, sem tocar. A respiração dele encontrava a minha. Misturavam-se no ar, feito versos entrelaçados. Você está pronta para ser editada? Só se for pelas suas mãos. Ele se afastou. Bruscamente. Como se algo dentro dele tivesse despertado tarde demais. Voltou para a cadeira. Abriu um livro qualquer. Por hoje é só. Mas a voz tremia.
Saí da sala com os lábios trêmulos, o corpo quente. E uma certeza: ele estava perdendo o controle que tanto prezava. No sábado seguinte, recebi um e-mail. Assunto: Capítulo 3 – Margens perigosas. Texto: Sala 208, 19 horas. Não leve livros. Leve presença. Não dormi. Usei o vestido preto de tecido leve. Sem maquiagem. Sem perfume. Só eu. Crua. Como ele queria me ler. Quando entrei, a luz estava baixa. Ele estava de pé. Nada em suas mãos. Nada entre nós. Fechei a porta. Tranquei. Hoje, você não é minha aluna. Ele disse. E você não é mais só meu professor. Ele se aproximou. Devagar. E eu não fugi. Porque havia chegado a hora de deixar o texto virar toque. Ele parou diante de mim. Não disse nada. Mas os olhos diziam tudo. Desejo. Medo. Fúria contida. Como se ele lutasse contra algo que já havia vencido dentro de si. Como se ainda tentasse manter a estrutura, enquanto ela ruía entre os nossos corpos. Você sabe o que isso significa? Ele perguntou, a voz rouca. Sim. E mesmo assim. Vicente passou os dedos pela lateral do meu rosto. Não tocou de imediato. Só traçou o contorno, como quem testa a resistência do papel antes de escrever. Seus olhos estavam cravados nos meus. Firmes. Mas havia ali uma súplica muda. De quem já esperou demais. E agora não queria mais pedir. Inclinei o rosto. Encostei minha boca na dele. Apenas o toque. Ele não respondeu. Por segundos eternos, deixou que eu guiasse. Depois, retribuiu. O beijo não foi voraz. Foi estudo. Pesquisa. Como se ele quisesse ler minha boca com a calma de quem desvenda um poema em outro idioma. As mãos dele seguraram minha cintura. Com firmeza. Mas sem violência. Como quem segura algo frágil. Não por fraqueza. Mas por preciosidade. Ele me ergueu. Me colocou sentada sobre a mesa da sala. Livros foram afastados. Canetas, papéis, tudo deslizou para o chão. Nada importava. Você tem noção do que faz comigo? Ele sussurrou, entre beijos na minha mandíbula. Tenho. Porque você faz o mesmo comigo. As mãos dele subiram por debaixo do vestido. Lentas. Exploratórias. Eu me inclinei para trás, apoiando os cotovelos na mesa. Respiração falha. Pele em chamas. Você escreveu isso? Ele disse, deslizando os lábios pelo meu pescoço. Esse momento? Escrevi. Várias vezes. Mas nunca assim. Ele parou. Me encarou. Então vamos escrever juntos. E me tomou. Não com pressa. Mas com precisão. Como quem sabe exatamente onde termina o raciocínio e começa o instinto. Meu corpo se moldava ao dele com uma naturalidade que assustava. Como se tivéssemos ensaiado. Como se ele tivesse escrito meu corpo antes mesmo de me tocar. A mesa rangia. A sala estava mergulhada em silêncio. Só nossas respirações, nossos gemidos abafados e o som do mundo que não podia saber. A cada movimento dele, um verso. A cada suspiro meu, uma nova linha. A cada tremor compartilhado. Um ponto final que nunca vinha. Ele me olhava. O tempo todo. Como se quisesse decorar cada parte de mim. Você me deixa fora de mim. Ele disse, num sussurro febril. Então, me perca. Os olhos dele se fecharam. O corpo tremeu. E eu me entreguei. Sem barreiras. Sem culpa. Sem nomes.
Só pele. Calor. Domínio. Entrega. Quando tudo cessou, ele encostou a testa na minha. Ainda entrelaçados. Ainda pulsando. Agora você me pertence. Ele murmurou. Já pertencia antes. Ele me abraçou forte. Mas havia um peso ali. Porque sabíamos. Não éramos mais só professor e aluna. E talvez nunca tivéssemos sido. Naquele instante, a porta bateu sozinha com o vento. E o som ecoou como um presságio. O capítulo tinha sido escrito. Mas talvez, não sem consequências. Na manhã seguinte, o mundo parecia outro. Mas era o mesmo. O mesmo corredor. As mesmas vozes. O mesmo cheiro de café amargo na copa da pós-graduação. Mas meu corpo não era mais o mesmo. E nem o dele. Nos cruzamos no hall, por acaso ou não. Ele falava com outro professor, mas me viu. Claro que viu. E naquele meio segundo em que nossos olhos se encontraram, o tempo congelou. Como se o mundo inteiro soubesse. Mesmo sem provas. Mesmo sem palavras. Desviei o olhar. Mas era tarde demais. À tarde, na biblioteca, ouvi os cochichos. Helena e o professor Vicente, já reparou como eles se olham? Ela sempre foi bajuladora. Dizem que ele é casado. Não era. Mas quem se importa com a verdade, quando o boato é mais excitante? Passei o dia em alerta. O corpo queimando com lembranças. A mente tentando apagar pegadas. Mas o cheiro dele ainda estava preso ao meu vestido. E havia marcas pequenas, suaves, discretas, nas minhas coxas. Toques que ninguém via. Mas que eu sentia ao caminhar. À noite, não consegui dormir. Abri a pasta onde guardava os bilhetes que ele me escrevia. Sim, eu os guardava. Cada frase, cada linha. Cada anotação feita à margem de um texto, como se ele tivesse escrito mais para mim do que pro argumento. E entre eles, encontrei um rabiscado às pressas. Literatura é tudo que escapa pelas frestas. Como nós dois. Fechei os olhos. Respirei fundo. E então, o celular vibrou. Vicente, sala 208. Última vez. Última. Coloquei o casaco. Desci as escadas como quem vai a um julgamento. Quando entrei, ele estava de pé. Sem livro. Sem papel. Só ele. Cansado. Tenso. Lindo. O que está acontecendo? Perguntei. Estão me observando. Questionando meus encontros com você. Insinuações. Vamos negar. Negar o quê, Helena? A voz dele partiu no meio. Você acha que eu consigo te olhar agora e fingir que não sei o gosto da sua pele? Me calei. Eles não vão te culpar. Eu sou o professor. Eu causo o escândalo. Eu serei a mancha. Então me deixa manchar com você. Ele se aproximou. Você sabe o que está dizendo? Eu não sou uma criança, Vicente. E o que temos não é ilusão. Ele me segurou pela nuca. Olhou dentro de mim. Como sempre fez. Então me beija. Uma última vez. Antes que nos apaguem. E eu beijei. Com raiva. Com medo. Com amor, mesmo sem querer chamá-lo assim. Naquele beijo, escrevemos o fim. E talvez, o começo de outra história. Porque ali não havia mais certeza. Nem plano. Só dois corpos tentando sobreviver ao que sentiram tarde demais. E do lado de fora, o som de passos. Alguém se aproximava. Os passos se aproximavam. Cada vez mais altos. Mais nítidos. Vicente recuou. Olhou para a porta como quem sabe que a queda está do outro lado. Eu me afastei também.
Arrumei o cabelo. Endireitei a blusa. Tarde demais. A maçaneta girou. Devagar. Quase teatral. Mas ninguém entrou. Só o corredor vazio e o aviso. O tempo da clandestinidade estava acabando. Ele me olhou. Sério. Mas não em pânico. Vamos parar aqui. Porque alguém pode descobrir. Porque já descobriram. E você vai fugir? Ele respirou fundo. Fechou os olhos por um instante. Como quem sente algo muito maior do que pode suportar. Eu não vou colocar sua carreira em risco. Sua reputação. Seu nome. E o meu desejo. Vai proteger também? Silêncio. Ele se aproximou. Segurou minha mão. Olhou como quem segura pela última vez. Você vai me odiar por isso. Ou vou escrever sobre você por anos. Ele sorriu. Triste. Bonito. Inevitável. Escreve sim. Mas mente um pouco. Não me faça vilão. Nem mártir. E o que você quer ser? Margem. Margem. Aquela parte da página onde a história não chega, mas onde a leitura verdadeira acontece. Fiquei ali. Sozinha. A porta fechou atrás dele com um som pesado. Definitivo. Na semana seguinte, ele pediu afastamento do curso. Sem explicação pública. Sem carta. Sem bilhete final. Sumiu. Como personagens que morrem entre capítulos e deixam a história incompleta. Meses depois, defendi minha dissertação. O título, Entre Margens e Desejos, quando o texto também nos lê. Ninguém entendeu o duplo sentido. Ou fingiu não entender. No dia da banca, sobre minha mesa, havia um envelope. Sem nome. Sem remetente. Dentro, um livro. Velho. Capa dura. Margens rabiscadas. E em uma delas, a caligrafia dele. Você foi minha melhor leitura. Sorri. Com lágrimas que não vieram aos olhos. Mas ficaram ali. Presas na garganta. Porque o toque passou. Mas a marca. Essa ficou entre as páginas. Onde ninguém vê. Mas quem lê? Sente. Se essa história mexeu com você, comenta com um emoji de livro. E se quiser mais contos com diferença de idade, tensão emocional e jogos perigosos de sedução, deixa aqui sua sugestão. Eu leio tudo. E escrevo para quem sente, como você.